Patriotas, estou trazendo para vocês 3 vídeos bombásticos. O primeiro é a respeito das decisões que estão em andamento lá nos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, tá? E o STF. E quem vai trazer essa análise é o Deltan. E o segundo vídeo é a juíza Ludmila Grillo. É isso mesmo. Ela está fazendo algumas revelações, o que está por trás das decisões do ministro Alexandre de Moraes contra o Elon Musk. Esse vídeo também é importantíssimo. E o último vídeo é o Gustavo Gaia. O Gustavo Gaia está fazendo revelações, né, juntamente com um presidente de outro país a respeito de tudo que está acontecendo no Brasil, viu? Por essa eles não esperavam, passaram vergonha. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A batata do ministro Alexandre de Moraes está assando. E não é pouco não. E nem é aqui no Brasil. Vai ser aí, gente, uma batata Pringles. A batata dele está assando lá fora, no exterior, nos Estados Unidos da América. E é de lá que os ministros do Supremo e Alexandre de Moraes mais têm medo de vir algum tipo de reação contra os abusos e ilegalidades que o Alexandre de Moraes está cometendo aqui no Brasil, de forma impune, arbitrária e com endosso, seja explícito ou então implícito, dos seus 10 coleguinhas do Supremo Tribunal Federal. Alguns deles decepcionando profundamente a todos nós. Só que agora o Alexandre de Moraes ele não está mais se metendo com gente pobre, simples, trabalhadora, como as pessoas do 8 de janeiro, senhorinhas de Bíblia e terço na mão, não. Agora ele está se metendo com Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, e com empresas americanas que são gigantescas e que têm acionistas tão mais poderosos do que o Elon Musk, que influenciam eleições dos Estados Unidos, que têm conexões fortíssimas com deputados e senadores americanos, até mesmo com presidentes e ex-presidentes. E foi nesse cenário que, nessa semana, o comissário da FCC dos Estados Unidos, que é a agência americana equivalente à Anatel aqui do Brasil, enviou uma carta ao presidente da Anatel brasileira, solicitando uma reunião para discutir o bloqueio do X e as ações do ministro Alexandre de Moraes contra a Starlink, uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o X, mas que está sofrendo as consequências a partir dos arbítrios judiciais do Supremo. E o que foi que o Brendan Carr, esse comissário, ele disse nessa carta? Ele basicamente criticou essas medidas do ministro Alexandre de Moraes, classificando-as como politicamente motivadas e ilegais, e alertou para o impacto negativo na confiança do mercado regulado brasileiro. Vamos analisar isso porque aqui existem 4 mensagens, 4 pontos centrais dessa carta, que são mensagens que estão sendo mandadas pelos Estados Unidos por meio da Anatel americana para o Brasil e especialmente para o Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, primeiro ponto. O primeiro ponto que ele deixa muito claro é uma preocupação com a censura generalizada e com a censura, a queda da liberdade de expressão no Brasil. Lembrem que na semana passada a Embaixada Americana publicou uma nota dizendo que estava monitorando o caso do X no Brasil e que a proteção da liberdade de expressão era uma marca de uma democracia saudável. O que foi um duro recado para o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive deixou os ministros do Supremo apavorados, achando que isso poderia prenunciar aí uma possível cassação do visto americano do Alexandre de Moraes, o que seria evidentemente aí um constrangimento internacional para o Supremo Tribunal Federal. Ele diz o seguinte na carta, que as ações do ministro Alexandre de Moraes sugerem uma tentativa de censura digital que prejudica o livre fluxo de informações no Brasil. Segundo ponto, em seguida, ele fala novamente sobre a liberdade de expressão, para vocês verem como isso é algo tão importante em democracias verdadeiras. Ele diz, o bloqueio do X é uma clara violação dos princípios fundamentais da liberdade de expressão consagrados nas democracias. Gente, que vergonha do Supremo, que vergonha do Brasil. Isso mostra como o mundo nos vê como um país bananeiro. Terceiro ponto, ele mostra preocupação com que as ações de Moraes vão impactar sobre os investimentos no Brasil. Porque, é claro, tudo isso que o Moraes está fazendo causa uma insegurança jurídica tremenda para os empresários, para os investidores, que não vão querer colocar o seu dinheiro no Brasil. Isso vai causar uma fuga de capitais, o que o Brendan Carr disse que pode tornar o Brasil um mercado não investível, nas palavras dele. Olha aqui o que ele disse, aqui eu separei para vocês para ler. Essas medidas podem minar a confiança dos investidores estrangeiros no Brasil, comprometendo o ambiente regulatório. Quarto ponto,
O quarto ponto é o estremecimento das relações diplomáticas entre Brasil e os Estados Unidos. E é aqui, meus amigos, é aqui que os ministros do Supremo tremem na base. Olha o que ele disse, separei aqui para vocês. Essa decisão prejudica as relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e pode trazer consequências econômicas negativas. Bom, pessoal, tá aí o recado quádruplo para o governo Lula e para o Alexandre de Moraes. Se o Supremo, se o Alexandre de Moraes já estavam com medo antes, certamente esses 4 recados vão fazer o Moraes temer. Mas será que os ministros vão ouvir o recado? Será que eles vão frear os abusos? A cada nova decisão absurda, ilegal, exagerada do ministro Moraes, o custo político de manter ele no Supremo aumenta. E os ministros do Supremo, o governo Lula, a mídia tradicional, vão ter que rebolar mais, vão ter que continuar a apoiar o ministro por sua própria conta e risco, sem saber quando que a reação do exterior e dos Estados Unidos virá. Será que eles vão ouvir os alertas? Será que eles vão parar os abusos? Conta pra gente qual que é a sua opinião aqui nos comentários. Agora a juíza Ludmila Grillo faz revelações a respeito de possíveis estratégias que o ministro Alexandre de Moraes está colocando em andamento contra o Elon Musk e contra o X no Brasil, viu? Esse vídeo é de suma importância. A pergunta que eu faço agora é a seguinte, o Elon Musk voltou atrás? Porque você vai dizer, olha, o Elon Musk arregou, o Elon Musk falou que vai contratar novamente um representante legal para o Brasil. O Elon Musk já trancou novamente a conta dos exilados. O Elon Musk, seria ele um arregão? Agora eu respondendo a pergunta, na minha humilde opinião, não. Para mim ele não está arregando. Ah, xadrez 4D? Eu tenho a clara impressão de que se trata sim de um recuo, óbvio que é um recuo. É claro que é um recuo. Mas não me parece que o Elon Musk deseja permanecer eternamente nesta posição de recuo. Inclusive, na conversa que ele teve com o Gustavo Gayer, ele disse para o Gayer foi bem claro, provavelmente deve ter rolado conversa ali que o Gayer não pôde falar para a gente. Certamente rolaram mais assuntos. Mas do que o Gayer pôde transmitir, o Elon Musk falou que esse era um movimento temporário. Usou expressamente essa palavra. Temporário. Vocês imaginam, pessoal, um cara do naipe do Elon Musk arregando para um bocó de mola igual Alexandre de Moraes? Bocó de bola? Então, assim, não confundam representante legal com procurador. O Elon Musk contratou novamente o escritório Pinheiro Neto, que é um escritório enorme, de prestígio, para advogar pro X. Agora, uma coisa é ele dar uma procuração para os advogados que vão atuar na causa do X. Outra coisa muito diferente é ele contratar, nomear um representante legal da empresa. São duas coisas diferentes. O representante da empresa é um preposto do X, é um funcionário, é uma pessoa que trabalha no X. O advogado não trabalha no X, ele é um contratado. O Elon Musk está contratando o escritório daquele advogado. Aquele advogado não é um funcionário do Elon Musk. O representante legal é um cara que trabalha naquela empresa, está sendo nomeado como um representante ele mesmo. Ele é a personificação daquela empresa no Brasil. O advogado não. O advogado, ele vai ali representar em juízo. Então, o Elon Musk contratou o escritório Pinheiro Neto, contratou os advogados, mas ainda não voltou com o representante legal da empresa no Brasil. E ele teria dito que faria isso em 30 dias. Vocês viram que o Elon Musk tirou o representante do X do Brasil. Estou tirando aqui porque a gente não vai obedecer a essas ordens. Então, estou tirando o representante para ele não ser preso. E agora o Elon Musk falou que vai voltar com o representante legal. Em 30 dias ele vai ser nomeado. Então, olha, já tem advogado, em 30 dias vai nomear o representante legal, já bloqueou novamente os perfis dos exilados, dos censurados. Então, agora o que falta? Pagar a multa? Eu acho que ele não pagou. Porém, o Alexandre de Moraes parece que já surrupiou, já confiscou o dinheiro do X e da Starlink. Então, assim, na prática,
confiscou o dinheiro, tá pago. Ainda que não tenha sido um pagamento voluntário, confiscou, tá pago. Então, a única coisa que falta é nomear o representante legal. Certo? E, aparentemente, ele vai fazer. O Moraes aplicou uma multa de 5 milhões por dia ao X, solidariamente, eu já não sei, eu não vi a decisão, se é solidariamente ou subsidiariamente a Starlink. Então, não sei, aí tem que ver como é que aparece isso na decisão. Eu não tive acesso a essa decisão. Se é uma responsabilidade solidária ou subsidiária, porque é diferente. Solidária, ambas as empresas, né, Starlink e X, responderiam por aquela multa. Subsidiária é outra coisa. A multa é do X. Só que se o X não pagar, aí cai no colo da subsidiária, que é a Starlink. Aí tem que ver na decisão o que está constando, se é solidário ou se é subsidiário. Porque pelo que eu vi na imprensa, só que o jornalista não sabe de direito, né? Eles misturaram os dois termos, solidária e subsidiária. Aí tem que ver. Então essa multa foi aplicada porque o X migrou de uma plataforma própria para Cloudflare, né? O nome. E ficou debaixo desse escudo. E com isso o X voltou a aparecer no Brasil e foi multado. Aí divergem as opiniões sobre se ele fez isso de propósito para driblar o Alexandre ou se realmente ele já ia fazer isso mesmo, tal. Eu, sinceramente, eu duvido que isso tenha sido, assim, sem querer. Mas, enfim, o X falou que foi sem querer. Não sei. O Gustavo Gaia, ele disse que o Elon Musk falou uma coisa para ele também. Que ele precisava fazer o X se movimentar, porque ali a estrutura de funcionamento do X morreria caso ele não fosse movimentado no Brasil. Então ele precisa dessa movimentação, como se fosse um corpo que precisasse do sangue passando pelas veias, pelas artérias. Então ele precisa fazer isso, não apenas para que o X não morra, mas também para que os brasileiros não fiquem sem o X durante o período eleitoral, que é agora, que está rolando. Então, a meu ver, pessoal, eu enxergo razoabilidade na medida do Elon Musk. E outra coisa, eu tenho para mim, agora respondendo a pergunta que deu nome à live, o que o Alexandre quer? Agora eu vou responder essa pergunta. Claro, eu não posso afirmar, o que eu vou falar aqui é uma opinião, tá? Não é um fato, é uma opinião. Eu acho, tá? Minha opinião, é que o Elon Musk vai cumprir tudo que o Moraes pediu. E ainda assim, o Moraes vai fazer igual ele tá fazendo com o Daniel Silveira. Vai ficar criando empecilho em cima de empecilho para não liberar o X. Isso é o que eu acho. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria nessa hipótese. Talvez não aconteça, mas é o que eu considero mais provável. Vai ficar dando migué em cima de migué, igual ele tá fazendo com o Daniel Silveira, que já era para ter saído. Já era para ter progredido de regime. Vai ficar criando exigências, fingindo que está precisando de mais alguma coisa para não liberar. Por quê? Respondendo a pergunta, o que eu acho que o Alexandre quer? Eu acho que o Alexandre quer manter o X fora do ar até as eleições. Porque ele sabe muito bem como a direita política tem muito mais destreza no uso das redes sociais do que a esquerda. E com isso ele consegue interferir no processo eleitoral, coisa na qual ele é expert. Agora vejam a vergonha que Lula e os ministros do STF passaram internacionalmente. Por essa eles não esperavam. Veja o que o Gustavo Gaia trouxe para vocês. É impressionante como que quando uma palavra que carrega a verdade, ela tem um impacto gigantesco, ela reverbera no mundo afora. Nessa ONU, né, nesse evento da ONU que está acontecendo em Nova York agora, nós tivemos alguns líderes mundiais que finalmente estão falando o que o povo pensa. Lá atrás era só Bolsonaro e Trump. Agora nós temos Nayib Bukele de El Salvador, Meloni da Itália, Milei da Argentina, fazendo os discursos que são simplesmente incríveis. A Argentina se recusando a aceitar aquela agenda globalista do pessoal da ONU, querendo determinar o que a Argentina deve produzir, o que a Argentina deve fazer com a sua economia. E não só isso. Imagine o PT do Lula dominando o Brasil durante 20 anos.
Imagine como que seria o Brasil depois de 20 anos de PT no governo. Você imaginou? Seria PCC, crime organizado, a máfia dominando, nós íamos virar um narco-estado, pessoas sendo assassinadas, provavelmente o Brasil seria o país mais violento do mundo, com maior taxa de homicídios. Essa era a situação que El Salvador se encontrava há poucos anos. Uma situação tão desesperadora que muitos acreditavam que aquela nação não tinha mais remédio, estava numa situação irreversível. E aí, eles elegeram esse cidadão aqui, Nayib Bukele, que durante o seu discurso na ONU fez uma fala épica e não só isso, deu uma cutucada fortíssima no Brasil. Dá uma olhada. Como salvadoreños reconocemos estos síntomas de la decadencia cuando los vemos, porque hemos pasado por todos ellos. Vivimos las etapas de la caída de nuestra nación una por una. Y estamos viendo esas mismas etapas una vez más, pero esta vez a escala global. No podemos ni deseamos decirles a otros países lo que tienen que hacer. Cada país debe tomar sus propias decisiones y hacer lo que sea mejor para su gente. Solo podemos ofrecer una palabra de advertencia de un amigo que ha pasado por una época oscura y ha librado la batalla de su vida para salir de ella. No podemos cambiar el curso del mundo. El Salvador es un país demasiado pequeño. Somos de hecho el país más pequeño de todo el continente americano. Esto es mucho más grande que nosotros y de hecho es más grande que cualquier nación. No podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan, pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición. Aqui, ele está dando uma indireta pro Brasil. Presta atenção, doída, ó. No censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Aqui foi uma indireta pro STF. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Essa frase foi sensacional. Alguns dizem que encarceramos milhares. A verdade é que libertamos milhões. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Que coisa maravilhosa. Não, e o do Milei ainda foi também outro discurso épico. Nós estamos vendo bolsões de sanidade surgindo no mundo. Nós temos Itália, nós temos a Hungria, nós temos agora o Donald Trump prestes a ser eleito nos Estados Unidos. Nós vamos ter a direita voltando no Brasil, mas o Milei na Argentina, Nayib Bukele em El Salvador, alguns bolsões de sanidade finalmente estão surgindo. E são discursos como esse, em um evento dominado por pessoas com a mente esquerdista, globalista, que acham que elas é que devem determinar tudo o que acontece no mundo, é que nos dão esperança. Pode ser o presidente do menor país da América Latina, mas hoje é uma das maiores figuras políticas da América Latina, Nayib Bukele, um cara que pegou um país quase que destroçado, como se o PT tivesse dominado aquilo lá por 20 anos e conseguiu transformar hoje nos países mais seguros da América Latina. Era o país mais perigoso, com a maior taxa de homicídio, de assassinato, e agora é um dos mais seguros da América Latina. Nós podemos fazer isso no Brasil, nós podemos fazer isso em cada país da América Latina, do Ocidente, e nós vamos fazer isso. Aos poucos, o mundo está acordando para o fato de que quanto mais distante nós estivermos da esquerda, mais prósperos, mais seguros e mais soberanos nós seremos. Eu desejo a todos os patriotas uma ótima noite de muita paz, de muita esperança e de muita vitória. E uma ótima segunda-feira, que amanhã seu dia seja repleto de vitória e de conquista, tá? É isso que nós desejamos para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.